Vamos lá, pessoal. Mais questões comentadas. Administração financeira orçamentária. Vamos à primeira questão, uma questão da FGV, Câmara dos Deputados, analista legislativo da especialidade contador. Ela fala o seguinte: acerca da execução da despesa, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. A primeira assertiva fala que o empenho é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente. Consiste na reserva de dotação financeira para um fim específico. A segunda assertiva fala que a liquidação tem base no contrato, na ordem bancária e no ateste e nota fiscal comprovada a entrega de material ou prestação de serviço. Já a terceira assertiva fala que o pagamento consiste na entrega de numerário ao devedor por meio de cheque nominativo, ordem de pagamento ou crédito em conta e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. As alternativas estão aqui, vamos analisar essa questão. Essa questão ela fala sobre as etapas da despesa orçamentária. O Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, ele diferencia em uma parte do seu texto estágios de etapas. Tá? Ele considera que os estágios seriam o empenho, a liquidação e o pagamento. E que as etapas seriam o planejamento e a execução. Ok? Mas a doutrina, ela geralmente não faz essa distinção. Ela trata esses termos como equivalentes. E, inclusive, ela utiliza mais um sinônimo, que seria as fases. Ok? Sendo assim, é importante que a gente sempre fique atento ao contexto da questão. Esses termos técnicos, eles podem ser intercambiáveis conforme a prova, conforme a banca organizadora, certo? Então, bora lá analisar conforme o Manual de Contabilidade, sua 9ª edição. Vamos começar situando o que ele chama de etapas. As etapas seriam o planejamento, tá? E a execução. Dentro do planejamento, nós teríamos os estágios, certo? Dentro do planejamento, teríamos o estágio da fixação da despesa. Dentro da etapa do planejamento, nós teríamos o estágio da descentralização de créditos orçamentários. Ainda dentro da etapa do planejamento, nós teríamos o estágio da programação orçamentária e financeira. E, por fim, ainda dentro da etapa do planejamento, nós teríamos o processo de licitação e contratação. Esses seriam os estágios da etapa de planejamento. Já na execução, nós teremos também estágios. E aqui nós teríamos o estágio do empenho, nós teríamos o estágio da liquidação, e nós teríamos o estágio do pagamento. Certo? Então, resumindo, segundo o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público 9ª edição,
nós teríamos as etapas do planejamento e da execução. E dentro dessas etapas, nós teríamos os estágios. Dentro do planejamento, nós teríamos o estágio da fixação da despesa, da descentralização de créditos orçamentários, da programação orçamentária e financeira e do processo de licitação e contratação. Já dentro da etapa da execução, nós teremos os estágios do empenho, da liquidação e do pagamento. Ok? Então, bora continuar. Agora, bora analisar com mais cuidado os estágios da execução. Dentro do estágio de execução, nós vamos começar pelo empenho. Segundo o artigo 58 da Lei 4320 de 64, o empenho vai ser o ato emanado pela autoridade competente que vai criar para o Estado a obrigação de pagamento. Então, o empenho vai ser a obrigação de pagamento. Essa obrigação de pagamento ela pode ser pendente ou não de implemento de condição e consiste na reserva de dotação orçamentária. Reserva de dotação orçamentária, certo? Nós vamos reservar a dotação orçamentária para quando o serviço for executado, a gente poder fazer a liquidação e o pagamento daquele fornecedor, ok? Já no segundo estágio, a liquidação, conforme dispõe agora o artigo 63 da Lei 4320 de 64, vai ser a verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, e tem o objetivo de apurar, primeiro, a origem e o objeto do que se deve pagar. Segundo, a importância, o valor exato que se deve pagar e a quem se deve pagar. Ok? Isso tudo, obviamente, para extinguir a obrigação. E o último estágio da execução é o pagamento. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor por meio de cheque nominativo, ordem de pagamento ou crédito em conta. Isso só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. Então, para ocorrer o pagamento, tem que ter ocorrido a liquidação com todos esses itens sendo verificados. Então, feita toda essa revisão, a gente já pode analisar as afirmativas, certo? A primeira assertiva fala que o empenho é um ato emanal de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente e consiste na reserva de dotação financeira para um fim específico. Essa assertiva, ela está falsa. Por que ela está falsa? Porque o empenho consiste na reserva de dotação orçamentária e não financeira. Ok? Dotação orçamentária. Vamos à segunda assertiva. A liquidação tem por base no contrato, na ordem bancária e no ateste nota fiscal comprovada a entrega de material ou prestação de serviço. Essa assertiva também está falsa. Ordem bancária se relaciona com a etapa de pagamento, certo? Então, ordem bancária não é na fase de liquidação, é na fase de pagamento. É o que dispõe o artigo 63 da 4320, como eu falei anteriormente. Vamos para a terceira assertiva. Fala que o pagamento consiste na entrega de numerário ao devedor por meio de cheque nominativo, ordens de pagamento ou crédito em conta e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. Essa terceira assertiva também está falsa. Pagamento é entrega de numerário ao credor, não ao devedor.
certo? Então, considerando que as 3 assertivas estão falsas, o gabarito da nossa questão é a letra E. Falso, falso e falso. Então, bora para a próxima questão. Agora uma questão da Sebrasp, Tribunal de Contas do DF, no cargo de analista administrativo de controle externo. Vamos julgar o item a seguir referente ao planejamento, programação e orçamentação. O anexo de riscos fiscais, que por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser anexado à Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, tem o propósito de quantificar os passivos contingentes e outros riscos capazes de prejudicar o equilíbrio das contas públicas. De imediato, nós vamos dizer que este item está correto. O anexo de riscos fiscais, obrigatório pela Lei de Responsabilidade Fiscal e presente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele cumpre um papel crucial na avaliação e na mitigação de riscos que impactam as contas públicas. Ele é uma ferramenta essencial para identificar passivos contingentes. Tá? O que seriam passivos contingentes? Quantifica as obrigações incertas ou eventuais que podem gerar despesas futuras para o governo, como ações judiciais ou também indenizações. O anexo de riscos fiscais ele também é uma ferramenta essencial, pois ele avalia outros riscos fiscais. Abrange eventos que podem afetar o equilíbrio orçamentário, como crises econômicas, desastres naturais ou mudanças também nas políticas públicas. E o anexo de riscos fiscais também é essencial porque informa a tomada de decisões. Baseia a tomada de decisões estratégicas, permitindo que o governo ele se prepare para cenários adversos e que aloque recursos de forma mais eficiente nas ações. Ok? Ainda seguindo, nós dizemos que o anexo de riscos fiscais ele é obrigatório por lei, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? No seu artigo 4º, parágrafo 3º, que determina a inclusão desse anexo na LDO com a avaliação de passivos contingentes e outros riscos fiscais. E a gente diz que ele é obrigatório por lei, segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, segundo o seu anexo 5º, pois apresenta um modelo detalhado desse anexo, com instruções para sua elaboração e o conteúdo mínimo que deve conter. Já agora falando sobre os benefícios da implementação do anexo de riscos fiscais, a implementação eficaz desse anexo ele vai proporcionar diversos benefícios, como uma maior transparência. Ele aumenta a transparência das contas públicas, permitindo que a sociedade civil acompanhe os riscos fiscais e cobre as medidas de mitigação. Também é um benefício da implementação do anexo de riscos fiscais a gestão fiscal responsável. Ele promove uma gestão fiscal mais responsável, com melhor planejamento e alocação de recursos, reduzindo assim a probabilidade de possíveis crises fiscais. Outro benefício da implementação do anexo de riscos fiscais é a estabilidade das contas públicas. Esse anexo contribui para a estabilidade das contas públicas, pois garante o cumprimento das metas fiscais e também a sustentabilidade das políticas públicas no longo prazo. Sendo assim, a gente conclui que a nossa assertiva da questão está correta. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like e o seu comentário. Divulga para os amigos que nós vamos trazer mais questões de administração financeira orçamentária focada nos concursos públicos. Muito obrigado. Até a próxima.